Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Deixa eu ver se dá para melhorar para a gente. A paz do Senhor, irmãos? Amém. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Um prazer rever os irmãos, um prazer rever os irmãos. Muito obrigada, pastor. Amém. Eu estou aqui meio de enxerida, viu, irmãos? Foi eu que liguei e pedi, né, pastor? Eu estou meio de enxerida aqui. Eu ia no trabalho lá em Goiúna, que terminaria hoje às 5 da tarde. Eu liguei para o pastor e pedi se eu podia passar aqui pela igreja dos irmãos. Eu queria só participar do culto e vender minhas trufinhas, mas ele falou que eu poderia ministrar, então tenha um pouquinho de paciência. Amém, irmãos? Eu vou falar pelo menos 5 minutinhos da África, bem pouco hoje, também porque eu não tenho muito DVD para vender para os irmãos desse trabalho. Eu gosto de falar para depois os irmãos poderem assistir o que eu falei. Como ali embaixo deve ter só uma meia dúzia, mas eu vou rapidamente falar esse nosso trabalho. Não passei por aqui depois que cheguei da África. Esse é o trabalho que fizemos ali com criança em Moçambique. O primeiro encontro infantil hoje chegou no Brasil, essa mesma equipe. Isso foi em setembro do ano passado. Hoje à tarde, 4h30 da tarde, essa mesma equipe que está aqui acabou de desembarcar ali no aeroporto de Guarulhos. Meu esposo até estava junto. Chegaram agora às 4h30 da tarde fazendo o segundo encontro infantil ali na África. Dia 11 de novembro, eu, a missionária Vera e mais 25 pessoas estaremos embarcando para Moçambique. Dia 11 de novembro. Posso ouvir um glória a Deus por nós? Estamos entrando ali para fazer um grande evangelismo. Vamos ficar pouco, só 8 dias. Pretendemos fazer 6 cruzadas e voltarmos para o Brasil. Por isso que eu disse que falaria pouco, só vou contar aos irmãos por que eu estou indo com 27 pessoas dessa vez. Pela primeira vez estou indo com um número muito grande, sempre é 12, 10, de 12 para baixo. Enquanto eu viajei, saí dali desse culto para comprar esse alimento, irmãos. Esse é o porquê de eu estar voltando com 27 pessoas. Então é só isso que eu vou estar te contando. Enquanto eu saí para comprar esse alimento que está no pratinho dessas crianças, uma distância assim de 3, 4 quarteirões, eu estava indo, eu e uma africana, e no meio do caminho a gente viu um rapaz, estava junto, o corpo assim colado, junto ao tronco de uma árvore, colado, modo de falar, bem pertinho do tronco de uma árvore, uma distância assim daqui nesse terceiro ventilador. Nós ia passando, aquele rapaz agachado, corpo coladinho assim, agachado, chamou eu e a irmã que estava indo comigo comprar esse alimento. A africana falou, ele está chamando a gente. Eu falei, vamos lá. Quando chegamos perto desse rapaz, ele primeiro escreveu, ele estava com várias folhas de sulfite, continuou agachado mesmo, ele pôs assim, ó, o que eu vou escrever para você, não leia alto, por favor. Eu balancei a cabeça. E ele embolava aquele sulfite e já pegava outro. No próximo ele escreveu assim, me socorre, estou vendo que vocês são evangélicos, me socorre. Irmãos, a lágrima descia no olho do rapaz. O terceiro papel, eu lia e balançava a cabeça. Ele disse, não me deixe aqui, não me deixe aqui. E eu viro para a africana e comento, coitado, ele é mudo, né? Rapidinho ele escreveu, não sou mudo, mas a entidade que me prende aqui nessa árvore, o demônio que me prende aqui nessa árvore, ele é cego, ele ouve, mas ele é cego, então ele não pode ver o que eu estou escrevendo. Não sei se você entendeu, o demônio que prendia ele ali, irmãos, era cego. Ele podia escrever, mas falar alto não. Ele falou, se você falar alto, ele me fulmina. Escuta o pior, estou aqui há 6 anos e meio. Tenho que ficar das 6 da manhã até 6 da tarde aqui. 6 da tarde sou liberado para
ele lia. Mas vou voltar aqui com uma grande equipe em nome de Jesus, consagrados, jejuados. Vamos fazer uma grande cruzada, vamos te arrancar das garras de Satanás. Eu disse para ele: maior é o Deus que trazemos conosco do que este que te prende aí nesta árvore. Saí dali daquela árvore, irmãos, angustiada, querendo fazer e não podia. A gente conhece o nosso Deus, sabemos o poder que Ele tem, mas a própria Bíblia fala que casta de demônios que sai com jejum e oração. Quando eu conheço uma pastora e psicóloga que foi para a África, para Angola, e viu um demônio lá manifestado, um rapaz acorrentado. Não, nosso Deus te pôs a mão. No momento que ela pôs a mão, aquele demônio que estava na vida daquele rapaz, só uma faísca passou para o corpo dela, ela perdeu todo o juízo. Uma psicóloga e pastora, onde ela está hoje, ela tira a roupa, faz necessidade na rua, perdeu o juízo ali, porque tocou a mão sem estar preparada. Ela mora aqui em São Paulo, em Jaboticabal, nunca mais pastoreou, nunca mais pôde fazer nada, só vive fechada em um quarto. Quando trazem ela para o culto, tem que ficar do lado para ela não começar a arrancar roupa. O juízo se foi no momento que tocou. Então eu saí de lá e falei: Deus, o que é isso? Por que eu não podia pôr a mão? O Senhor me deu esta ordem: volta com um grande número aqui, entra na minha presença, jejum, consagra, os teus olhos vai ver o que eu vou fazer nesse lugar. Por esse motivo me reuni, além de mim, da Vera, mais 25 pessoas. Estamos entrando ali para fazer uma grande cruzada de 11 a 18 de novembro, ganhar almas para o reino do nosso Deus. Vamos fazer a diferença ali em nome de Jesus. É para isso que estamos indo nessa obra. Eu conto com a oração dessa igreja. Depois que eu saí daquela árvore, irmão, a africana viu que eu fiquei assustada de ver. Ela falou: você nunca tinha visto isso? Eu falei: não reparei. Ela falou: então você não reparou. Começa a observar agora. Irmãos, que coisa terrível. Comecei a observar. Ela falou: todos esses que você está vendo, agachada no canto, encostado no muro, perto de alguma árvore, estão presos por cadeias satânicas. Quando ela me deu a notícia, eu comecei a olhar e via um outro. Falei: Jesus, esse negócio aqui está tomado. Mas Deus me disse que Ele é bem maior. Ele é bem mais forte. Ele é bem mais poderoso para fazer na vida daquele povo. Vou contar um estágio de bruxaria que estava acontecendo bem ali. Ali é um lugar terrível, irmãos. Infelizmente ou felizmente, foi nesse lugar da África que Deus me deu uma casa. Não sei quando eu passei por aqui, já tinha uma casa na África, estava fazendo. Quem lembra de alguma coisa? Estava fazendo. Esse lugar, irmãos, para você entender que lugar é esse, vou contar rapidinho. Maputo, depois 2 horas para frente de Maputo, se chega nesse lugar que se chama Chokwe, onde concentra o número maior de bruxaria daquele lugar. Ali, enquanto estávamos servindo essas crianças, rapidinho, irmãos, enquanto eu pousei nessa foto que você está vendo, o pastor da igreja fez rapidinho, por 3 vezes esse movimento. Ele olhou no sol, depois ele olhou nessa fila de crianças que está de pé, ele olhou para a fila das crianças e olhou para as cozinheiras que estavam ali fazendo alimentação. Fez isso 3 vezes. Eu falei: vou saber com o pastor o que está acontecendo. Ele está tão olhando no sol, olhando na fila de crianças. Quando eu pergunto para ele por que ele estava naquela preocupação, ele me disse: irmã Isabel, vamos mandar essas crianças embora sem comida mesmo? Ele está falando daquela fila de criança. Eu falei: pastor, a comida está quase pronta, por que mandar embora? Ele me disse o porquê, irmãos. Antes do sol se pôr, missionária, não pode ter nenhuma criança na rua. Por que, pastor? Quando o sol se põe, a criança que estiver na rua, depois que o sol se põe, um bruxo sai da toca. Os bruxos, ele diz que sai da toca numa grande velocidade, vai passando pelas ruas. A criança que ele vê fora de casa, já ao anoitecer, estão cortando dos 2 joelhos para baixo e levando a cartilhagem do joelho para o centro de macumba para que os bruxos se alimentem e façam uma bruxaria mais eficaz. Ele disse: 7 dias antes de você chegar nesse lugar, foi encontrado 7 crianças mortas, faltando dos 2 joelhos para baixo. Olhe pela África, irmãos. Olhe pela África. Hoje não vou falar mais, mas aí fora está o nosso material. Os irmãos nos ajudem, nos socorrem.
Se Deus tocar no teu coração, irmãos, fica à vontade para nos ajudar comendo nossa trufa, comprando nosso DVD. Amém, irmãos? Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Glória a Deus. Vou lendo aqui para ganhar tempo, a partir do versículo 28. A mensagem que vou pregar essa noite, em poucas palavras, Deus tem tocado no meu coração, tenho pregado ela por aí, porque eu sinto que as igrejas estão precisando um pouco desta palavra. Até preparei outra, mas quando sentei ali, Deus tocou no meu coração. E vamos estar pregando a partir do versículo 28. Eu digo assim para os irmãos, o título que eu mesma dei para essa mensagem. Não sei como você entrou aqui, mas o meu Deus te conhece. Não sei o que você entrou precisando, mas o meu Deus pode falar com você dentro da pergunta que você tem feito para Ele. Olha, título dessa mensagem: tem milagre que só pode acontecer no deserto. De novo, irmãos, existe milagre que só pode acontecer no deserto. Ou seja, tem crente que está no deserto e não está entendendo nada. Fica calmo aí, é porque Deus tem milagre para realizar na tua vida dentro deste deserto que você pode estar atravessando. Como, irmã Isabel, você conseguiu encontrar isso? Vamos lá, irmãos. 28. E trouxe abaixa para mim um pouquinho o microfone. Marcos capítulo 6, versículo 28. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta deu à sua mãe. 29. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram e tomaram o seu corpo e puseram num sepulcro. 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha feito e como o que tinha ensinado. E ele disse: vinde-vos aqui à parte, num lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram só num barco para um lugar deserto, e a multidão os viu partir. Vamos parar aqui, daqui a pouco retornamos. Vamos contar desse estágio. Talvez você já ouviu essa passagem, né? Lá em cima se intitula a multiplicação dos pães, mas o Senhor me fez voltar um pouquinho antes para me dar essa mensagem para ministrar para você aqui esta noite. Ali Jesus tinha acabado de perder o amigo querido João Batista. O lado homem de Jesus sentiu muito a perda daquele amigo, e ele então convida os seus discípulos para ir para um lugar deserto. Mas Jesus estava ali rodeado de um povo, de uma multidão, fazendo prodígios, maravilhas, curando, fazendo ali a obra. E quando a notícia chega, irmãos, ele então se afasta um pouco, levou um choque, perdeu um amigo, decapitado, se afasta um pouco. Aquela multidão que estava ali eufórica, esperando a hora de Jesus tocar, esperando a hora do milagre chegar, de tocar no mestre, não entendeu mais nada. Jesus estava ali no meio do povo, de repente viu Jesus afastar um pouco, de repente viu Jesus entrar no barco, e a multidão ficou sem entender: peraí, eu ainda não fui tocado pelo mestre, aonde que está indo, hein? E Jesus entra no barco, e o barco lá no rio, começa então o barco ir embora para um lugar que aquele povo ainda não sabia. Aqueles que tinham recebido o milagre, glória a Deus, estavam felizes e contentes. Mas aquele que ainda não tinha tocado no milagre, começou a olhar o barco: Jesus está indo aonde? Eu ainda não peguei a minha bênção. A Bíblia diz que uma multidão começou a seguir o barco pela margem do rio. O barco foi indo e aquela multidão foi indo: não, vamos seguir, eu quero a minha bênção. A multidão foi indo, só que o barco, irmãos, o barco foi indo muito para dentro do deserto. Logo de cara, uma grande multidão foi indo seguindo o barco, porque eu quero meu milagre, porque Jesus de Nazaré está lá dentro. Só que o barco estava entrando demais.
multiplicação de pães. Sabe por quê? A hora que deu a fome no pessoal, ia fazer uma vaquinha, cada um ia dar um pouco, né, pastora? Ia nas padarias, nos mercados, e ia comprar tudo para servir aquele povo. Mas Deus queria mostrar para a igreja de hoje que quando acompanha Ele, mesmo com o deserto que bateu na tua porta, o final é bênção de Deus para a tua vida, o final é multiplicação, o final é milagre, o final é providência. O meu Deus sabe de tudo, irmãos. Quando você bate na porta, eu rejeito essa luz, esse deserto, você está impedindo de Deus fazer um grande milagre na tua vida. Aqueles que voltaram não teve o privilégio, mas hoje o meu Deus está dizendo aqui esta noite: entenda o deserto da tua vida, não volte para trás, porque tem milagre para você no final dessa caminhada. Entenda que Deus está no barquinho e vai sair para fora. Muitos irmãos olharam para a necessidade, e quando eu tiver fome, quando eu tiver sede, não sabia que o que tem água viva estava lá naquele barquinho, não sabia que o Deus que tem poder da multiplicação ia indo lá. E seguiram Ele até o fim. A Bíblia diz que o meu Senhor saiu para fora, olhou para todos e moveu de íntima compaixão. Nesta noite eu estou aqui, e aqui está um grande povo que pertence ao meu Deus, e nessa multidão tem pessoa no deserto. Deus me manda falar com você: não se preocupa, porque Ele está no controle deste deserto. Tem muita gente no vale da enfermidade, Ele manda te dizer: Ele ainda é o médico dos médicos e vai fazer a diferença na tua vida. Você está acompanhando Jesus pelo deserto, irmã? Muitas vezes não é fácil, não. Tem galho seco no caminho, mas vai em frente, porque Deus está com você. Tem espinho no caminho, mas Ele é o general que está indo na frente esta noite para te dar vitória. E chegou a grande hora, a hora em que Ele saiu para fora. Talvez tenha alguém: irmã Isabel, eu estou pisando em espinho, eu estou no meio de sofrimento, eu estou numa situação complicada, é verdade. Não se preocupa, uma hora o médico sai do lugar, se coloca de pé e sai para fora do barco. Uma hora o olhar de Todo-Poderoso vai olhar para você e vai contemplar. Não se preocupa, parece que Ele não está vendo nada, mas o meu Deus está vendo tudo e vai te dar vitória na hora certa. Uma hora Ele vai estender a mão, irmão. Esse demônio que pensa que está ganhando na tua vida vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Vai chegar uma hora que o mestre vai sair para fora, vai olhar: puxa, essa multidão toda me acompanhou por esse deserto. O meu Deus está saindo para fora hoje para olhar lá dentro da tua situação. O meu Deus está olhando lá para dentro. Eu não sei com quem que Deus está falando, mas Deus me diz que está falando esta noite. Com quem eu não sei, mas Ele está. Se é com você, receba a tua vitória em nome do Senhor Jesus. O mestre está saindo para fora. Ele vai olhar depois de irmãos, esse Deus é muito maravilhoso. Podia só curar e falar: agora vão todos embora curados. Mas Ele viu a necessidade mais no fundo. Aquele povo tinha fome. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas Deus quer fazer um milagre por completo na tua vida. Ele pode até te dar a bênção, mas Ele vai fazer por completo. Ele olhou, aguenta aqui um pouquinho, já estou parando. Ele olhou e Ele viu que aquele povo, além da cura, aquele povo tinha fome. A minha Bíblia diz que Ele não despede ninguém de mãos vazias. Ele sabia que além do milagre, precisava saciar a fome daquele povo. Foi a hora que aconteceu o grande milagre. Eu não sei se você não está entendendo o teu desejo.
sou Deus.